Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro. É o nosso 10º podcast, doutor. 10º podcast. É com muita alegria que a gente retorna aqui, nosso primeiro podcast de 2026. Eu, doutora Caroline, advogada, com a doutora Patrícia, recebendo o doutor Eurico Rodrigues. Dr. Eurico Rodrigues é formado em Direito pela UEMP e em Administração de Empresas pela FIO. É mediador e conciliador, com formação pelo Ministério Público do Estado do Paraná, terapeuta e formador em constelações familiares, além de facilitador em justiça restaurativa, mediação e conciliação privada. Seja bem-vindo, Eurico. Posso chamá-lo de Eurico? Por favor, chama de você, chama de Eurico. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Com muita alegria, já Patrícia mesmo, né? Com muita alegria que a gente retorna esse ano e vamos com tudo para esse Com ano, certeza, né? com certeza. É uma honra a gente poder estar aqui com vocês, né? Nós que agradecemos Patrícia, ao tanto convite. tempo que a gente não se via, né? Pois Então, é, já tivemos honra. inclusive o privilégio de trabalharmos juntos aqui da cidade de Ourinhos. Sim. Foi onde eu o conheci, como a Rose também, deixo o meu forte abraço, estendo a ela também. E é um privilégio você ter aceitado o nosso convite de participar, até porque a doutora vai iniciar com as perguntas, e assim, são muitas informações pertinentes e muitas informações que eu creio que vai agregar o conhecimento de todos. Eu ia falar justamente isso, do ponto de conexão que a gente tem, né, em comum, pessoal. A Patrícia já trabalhou com o Eurico e eu, com muita alegria, fiz o meu curso de formação em constelação familiar com o Eurico e sempre estou aqui. Eurico, por favor, me ajuda, por favor. Então, nós temos uma história, né? Se você quiser falar um pouquinho também onde vocês trabalharam. Eu acho que eu vou deixar pro Eurico dizer. A gente trabalhou, foi 2017 para 17, 2018. 18. Nós fomos parceiros lá no Observatório Social. A Patrícia era a mão direita, o pé direito, os dois braços e as duas pernas. Ela era tudo pra gente, ela desempenhava todos os papéis. Então foi muito importante, né? Aquele tempo que a gente trabalhou junto. Sim, e foi um grande Foi aprendizado que o Eurico me ensinou muito, principalmente na área jurídica, porque até então eu era estudante, né, do curso de Direito, e eu tive uma grande base que o Eurico contribuiu significativamente para esse aprendizado que hoje eu, como advogada, muitas coisas eu lembro da paciência, da temperança do Eurico de resolver os conflitos, e isso tem me ajudado muito, eu agradeço. Que bom deixar uma sementinha plantada aí. Da mesma forma, também aprendi muita coisa com você, e é aquilo que eu falei. A Patrícia, ela foi o nosso braço direito, esquerdo, pé direito, pé esquerdo, foi o nosso corpo inteiro, porque ela que praticamente carregava todas as tarefas do Observatório Social. Então foi muito importante esse tempo que a gente conviveu juntos lá. Por isso que eu achei super necessário falar, dar luz para isso, Foi desse muito legal. tempo que, né? Até por Para mim conta é de muito que especial também, e para né? Patrícia também. Até né? por conta de que para mim também foi um aprendizado, porque quando eu entrei no Observatório Social, eu também não conhecia inteiramente os fluxos, como é que funcionava. E a Patrícia, como eu falei, né? Ela foi pé direito, braço direito, a cabeça. Mais que parceira, ela né? foi mais Legal. que parceira, ela foi me ajudando a conhecer como é que funcionavam ali os E tudo fluxos deu dela. certo, né? E tudo deu certo. Foi um tempo de uma experiência muito rica. Sim, com certeza, para todo mundo. Sim, foi muito rica, uma experiência bem rica. Agradeço. E é uma honra poder fazer jus a esse convite de vocês, estar aqui com vocês. Fico muito honrado. Nós que Nós agradecemos. também, Muito nós obrigado, também. muito obrigado. Quando a gente pensou sobre esse assunto, e a gente já vem há um tempo falando sobre isso, né, Patrícia? Uhum. A gente foi assim, em comum. Foi uma pessoa em comum. Vamos fazer de tudo para dar certo, para a gente trazer o Eurico, para trazer o máximo de informações possíveis, né? Então, já vamos começar já. E olha, Vamos começar. hoje estamos aqui. Pois é, começando o Tudo ano. certo. Começando o Começou ano com o pé direito. Com o pé né? direito, dá tudo certo, estamos aqui. Bom, Vamos então bate-papo. a primeira, né? Como a sua formação como mediador e conciliador pelo Ministério Público do Estado do Paraná contribuiu para a condução de conflitos de forma ética e eficaz fora do âmbito judicial e privado?
Olha, a minha formação no MP de Curitiba, ela foi um pouco diferenciada de outras formações que eu tive contato antes. Eles têm uma formação muito particularizada, voltada para essa horizontalidade, né? Eu já vinha, nessa época que eu fiz a formação, eu já vinha meio com pezinho ali na JR, né? Na Justiça Restaurativa, na questão da horizontalidade, e assim foi uma coisa assim que me ensinou e me agregou muito, até por conta de que eu não era o mais importante numa sessão de mediação. Olha que desilusão para quem estava fazendo a formação, né? Você não é o mais importante, o mais importante é as partes, né? Então você só vai tentar construir um acordo com as partes, e inclusive eu achei uma coisa que eu achei muito legal, e isso muito particularizado lá no MP do Estado do Paraná. Eles pediam que a gente se trajasse assim, né? Calça jeans, camiseta. Menos informal, tênis, né? Então, terno e gravata jamais. Para trazer uma proximidade? Isso, para você não assumir um lugar de poder para aquelas pessoas que estão ali buscando uma mediação ou uma conciliação. Então você é o menos importante, que o professor sempre passou para a gente, foi um professor muito bom. A gente, foi um curso de 6 meses que eu fiz, e ele sempre falava assim, olha, o menos importante é você. O menos importante é o mediador e o conciliador. Então você tem que se vestir igual às pessoas, você não tem que estar acima nem abaixo delas. Você só vai facilitar esse diálogo e sair dali com um possível acordo. Então, para mim, isso assim, foi um aprendizado muito grande, um aprendizado que eu trouxe para dentro, não só da minha vida, do meu trabalho, como mediador e conciliador na mediação e conciliação privada, mas também eu trouxe para terapia de casal também. Nossa, com Muitos certeza. aprendizados, porque todos esses movimentos, eles meio que em algum momento eles se conectam, Sim. sabe? Eles se encontram, falam, embora sejam diferentes, você não pode misturar uma coisa com outra, mas em muitos momentos você vê uma conexão ali, os pensamentos muito semelhantes, né? Então, muito do que eu aprendi na mediação e conciliação, eu coloquei em prática no meu atendimento terapêutico, no meu atendimento até como mediador e conciliador na área privada. É um curso que realmente, como a Patrícia fez, a gente vinha comentando isso, né? Que foi um dos divisores de água, Sim. né? Que realmente é transformador. Eu falo isso por mim, porque eu também sou conciliadora e mediadora, né, de conflitos no Sejusc de Piraju, e também tive a oportunidade, o privilégio de fazer o curso de Justiça Restaurativa, inclusive a nossa próxima pergunta. E como você muda a sua visão de ver o outro, né? Como bem você acabou de dizer, não é uma visão de eu ser melhor ou estar numa posição melhor que o outro. Eu tenho a solução para o seu caso. Exatamente, a solução não é nós quem damos, mas nós mediamos, nós facilitamos para que a própria pessoa ache um método eficaz para ela solucionar o conflito que é dela. Né? É fácil a gente querer solucionar a vida dos outros, mas quando a pessoa ela é o protagonista da história e ela tem que ver, analisar e solucionar o seu próprio conflito, aí está o diferencial. Exatamente. Né? E a época que eu atuei, como eu fiz a minha formação no Tribunal do Estado do Paraná, eu atuei bastante tempo na mediação e conciliação judicial no Estado do Paraná. E é muito interessante, né? Porque, primeiro, diferente de outras sessões de mediação e conciliação que eu já vi acontecer, sem nenhuma crítica, né? Mas, por exemplo, as sessões de mediação e conciliação, elas tinham, no mínimo, um intervalo de 1 hora de uma para outra. Então, você tinha 1 hora para você ouvir aquelas pessoas, construir um espaço maior de tempo. Um espaço maior de tempo. E aí, tinha toda uma outra características também que a gente aprendeu lá e que vai surgir também, não só na justiça restaurativa, mas também na constelação familiar, que é o acolhimento. Então lá eu aprendi também, né, que aquelas pessoas que vão passar pela
pela sessão de mediação e conciliação, elas precisam ser acolhidas. Então você precisa trabalhar um acolhimento, você ter uma bolachinha, ter um café, ter um ambiente estruturado. E lá em Curitiba, por exemplo, eles não fazem a mediação e conciliação dentro do Tribunal de Justiça, dentro dos fóruns. Eles fazem diretamente no Sejusc, que lá é um prédio de 6 andares, onde só trabalham com mediação e conciliação. E eles entendem que é difícil para implementar isso nas comarcas, mas que seria ideal. As partes que vão participar da sessão, que elas estejam num ambiente que não tenha carga neutro judicial, que não tenha uma conotação de ambiente judicial. O propósito, esse é o propósito, né? Porque, queira ou não, o próprio judiciário, assim, eu falo de instalações físicas, Sim. é muito frio, né? É. Não tem muita cor, né? Sim. Por exemplo, nós estamos nessa sala. Tem cor, tem coisas que acolhem, É verdade. é calmo, é diferente do judiciário, que é aquele tec-tec-tec de sapato para lá e para Sim, cá, de pessoas conversando, é totalmente diferente. O famoso DR, Exatamente. já cria uma distância muito grande, verdade, né? É verdade, É, interessante. Então, E assim, complementando ao que o senhor está falando, a justiça restaurativa, né, que nós tivemos o privilégio, né, doutora, de Sim. fazer o curso agora recentemente, e estamos aqui diante do Eurico, que tem uma vasta experiência e conhecimento nessa área, nós apenas meras iniciantes. E a esposa também, né? Vamos Sim. dar os créditos para a Rose A também, Rose. né? O que é a justiça restaurativa e de que forma ela complementa ou se diferencia dos métodos tradicionais da mediação e conciliação de conflito? O que o Sim. senhor acha assim, que ela é diferente no intuito de um quesito melhor, digamos assim, né? Não sei se seria esse o termo correto. Então, a justiça restaurativa, é bom até a gente dar uma passadinha bem rápida como que ela chegou para nós aqui no Brasil. Ela chegou aqui para nós no Brasil em 2005. Recente. Bem Sim. recentinho, foi logo ontem, em 2005, através de um congresso no Rio Grande do Sul, na AJURES, que era a Associação dos Juízes e Magistrados do Rio Grande do Sul. Naquela época, esse congresso tinha um objetivo. A gente tem um judiciário com muita demanda, com muitos casos de judicialização. Então nós precisamos buscar meios alternativos de diminuir, né, esse fluxo dentro do judiciário. E esse projeto é interessante, até o nome dele era bem interessante, né? O projeto era Brasil para o século XXI. Então, nesse projeto, lá em 2005, foram apresentadas várias práticas, né? Porque a justiça restaurativa é uma prática, várias práticas que buscavam uma alternativa para o direito que a gente conhece, né? Que a gente sempre praticou, punitivo, retributivo. Então, ele buscava outras práticas, outras possibilidades. Tá? Então, a justiça restaurativa, ela não é só os círculos de diálogo. Ela tem várias outras práticas, né, que fazem parte da justiça restaurativa. O que ficou mais conhecido e acabou tendo um uso maior são os círculos de diálogos, né, que vocês já conhecem. São os círculos de diálogos. Então, a justiça restaurativa nasce nesse momento como uma alternativa, porque naquela época, estatisticamente, deixa eu ver qual que era, deixa eu ver se eu me lembro, era assim, 70% da população do Brasil, 70% da população, ela era envolvida em algum processo judicial como parte. Nossa. Uma demanda grande, né? Nossa, Então, 70%? 70%. Isso no Rio Grande do Sul? Não, estatística do CNJ. Nossa. Era 70% era parte em algum processo. Ou era vítima, ou era ofensor. Então, 70% tinha envolvimento. E aí eles perceberam que precisava fazer alguma coisa. Buscar outros meios que não fosse esse meio que a gente conhece da justiça punitiva, retributiva. E aí, seguindo o modelo do Canadá e da Nova Zelândia, né, a gente adotou os círculos
de diálogos para trabalhar com a justiça restaurativa. Hoje é o que é mais praticado. Mas aí você na justiça restaurativa, vocês vão ter a conferência vítima-ofensor, conferências de grupos familiares, vocês vão ter outros grupos reflexivos de homens, então vocês vão ter outros trabalhos também que vai entrar dentro desse nome da justiça restaurativa. Eu falo assim que justiça restaurativa é ainda, né, é um conceito buscando uma definição. Ainda a gente não tem uma definição tão simples, tão objetiva, né? Tão Porque é objetiva. algo muito complexo, né? Até para conceituar. Sim. Quando já me perguntaram e eu falei... O que é justiça restaurativa? Nossa, eu falei, puxa, eu não tenho um conceito. É isso, né? A verdade é que é diferente da mediação e conciliação. Na justiça restaurativa, a gente busca um consenso. Na mediação e conciliação, a gente busca um acordo. Então a gente tenta chegar num acordo com as partes. Na JR, na justiça restaurativa, a gente busca um consenso entre as partes. Tá? Que é algo totalmente divergente um do outro, né? Parece tão semelhante, mas ao mesmo tempo é tão diverso. Então assim, tem três... Isso vocês talvez não vão ouvir muito por aí, não está em livro nenhum, é eu que inventei para mim, mas eu defino muito assim, né? A justiça restaurativa, ela trabalha com os 3 R's, que são muito importantes, que primeiro é a responsabilização, a reparação e, se possível, a reconciliação. Interessante. Então, o primeiro passo para um movimento, no sentido da justiça restaurativa, o causador do ato. Eu não gosto de usar muito esse negócio do vítima, ofensor, réu. Eu não gosto, eu prefiro usar uma coisa que não tenha esse julgamento embutido. Então, é preciso que o causador do ato danoso, ele reconheça que ele causou um dano para aquela pessoa. É a primeira coisa que é necessária. Importantíssimo. Se ele não reconhecer que ele causou um dano para aquela pessoa, não é possível a gente fazer o trabalho dos círculos de diálogos. E a gente vai detectar isso na hora que a gente vai fazer os pré-círculos. Nos pré-círculos a gente já vai perceber se a pessoa está disposta ou não a se responsabilizar por aquilo que ela fez. A se responsabilizar. Desculpa se eu cortei. Porque eu já ouvi, como eu gosto, a gente faz curso, a gente gosta até às vezes de postar. E eu já ouvi, passa a mão na cabeça de bandido, leva para casa, olha que interessante, a se responsabilizar. Tem um equívoco muito grande dentro da justiça restaurativa, que a maioria das pessoas pensam dessa forma, ela acha que é um abolicionismo jurídico. E não é um abolicionismo jurídico. Não se trata em passar a mão na cabeça da pessoa. Não se trata disso. O dano que ela causou perante o nosso ordenamento jurídico, se ela tiver que responder por aquele dano, ela será punida vai ser punida judicialmente. Porém, a justiça restaurativa vai além dessa punição. É um conceito muito expandido. Então é assim. Não é dentro da caixinha, bem fora da caixinha. Pelo que eu compreendi, me corrija se eu estiver errada, Eurico, mas assim, como nós falamos agora, o infrator, digamos assim, ou independente da denominação, mas a pessoa que cometeu algo errado, ela vai ser punida pelo judiciário. Ponto. Agora, a justiça restaurativa vai levá-la à reflexão do porquê que ela fez aquilo, né? Quais foram as consequências que ela terá com aquilo, além da punição. Ela se responsabiliza que ela riscou o seu carro lá, entende? Exatamente. Ela vê o erro que ela fez e ela assumir o erro. Porque eu vejo assim, não adianta nada a pessoa ser punida, cumpriu a pena, sai da prisão e continua cometendo as infrações. Não cumpriu o propósito, né? Exatamente. A justiça restaurativa é justamente para quebrar esse ciclo. Para quebrar esse ciclo. Nossa, a gente ficou muito claro quando a gente concluiu o curso. Nossa, isso ficou muito claro. Sim, é para quebrar justamente esse ciclo de vítima-ofensor. Exatamente.
E também, num segundo passo, também é saber o que o sofredor do ato, a pessoa que sofreu o ato danoso, o que ela precisa, né? Como que ela vai se sentir reparada daquilo? Ah, você amassou meu carro, né? Então, o que eu preciso que você faça? Você já reconheceu que foi você que bateu no meu carro, largou ele lá amassado, foi embora, né? Então, você vai se responsabilizar pelo que você fez. E eu vou ser ouvido também nos círculos de diálogos para saber o que eu preciso. E às vezes o que eu preciso é muito simples. Eu quero só que você conserte. Exatamente. Né? Às vezes é um vizinho, né? Pessoas que moram perto, pessoas que têm convivência. Não, para mim eu me sinto reparado se a Patrícia que riscou meu carro lá, ela consertar, está reparada. Então aí você encerra o conflito. E muitas vezes não precisa nem chegar ao judiciário. Não precisa chegar ao judiciário. Porque a gente sabe que o judiciário é eficaz. É eficaz. Porém, contudo, todavia, tem todos os trâmites processuais que causam morosidade nos processos. Que causam uma demora, né? Exatamente. E muitas vezes, né, as pessoas recorrem à justiça restaurativa e ali o conflito é resolvido de uma forma eficaz, rápida, e benéfica, que é o que eu mais assim, o que me fez gostar, me apaixonar pela justiça restaurativa é justamente isso. Não é só a reparação do dano, mas o fato de quem cometeu o ato e de quem teve o prejuízo, quem sofreu, eles estarem ali conversando no momento dos círculos de diálogos, né? Conversando, de repente a gente não conhece as circunstâncias, as camadas do ocorrido, do que ocorreu, como é que foi, que contexto aconteceu. E às vezes até pensando, né, no nosso dia a dia, ele reparou o que causou no veículo. Tá, mas às vezes o cliente fala assim pra gente, tá, mas e agora? Porque não era às vezes isso que ele queria. Ele queria às vezes que ele, talvez, o causador do dano, reconhecesse. Às vezes é mais simples. Uma coisa, um gesto. Então, assim, tem a sentença. Entre aspas, simples, mas não é. Pra gente tá simples. Mas às vezes pra pessoa não quero nem que repare, só dele reconhecer. Né? Então tem tudo isso, né? E tem duas situações que são muito importantes nisso tudo, né? Primeiro, esse reconhecimento que a pessoa causou o dano, e segundo também, você dá voz para a pessoa que sofreu o dano, porque dentro do judiciário, dentro do contexto judiciário, do punitivo, retributivo, a gente já cansou de ouvir falar assim, ninguém me ouviu. Quem falou por mim? Exatamente. O advogado que falou por mim, eu não posso, é a primeira, lá no grupo de homens que a gente tem, nossa, é a primeira vez que eu tenho chance de falar. Nossa, é a primeira vez que eu tenho chance de compartilhar alguma coisa. Então, eu posso falar na audiência, às vezes eles falam, né? Eu posso falar na audiência? Porque tá gritando dentro da pessoa ali, né? E às vezes na maioria das vezes dentro do judiciário, não é dada essa voz, né? Para ele trazer o contexto de vida dele. O direito. E não só dar a voz, mas da pessoa poder falar, independente de qual das partes sejam, de falar sem pré-julgamento. Sim. Que é importante. Muito. Sim. Porque às vezes dentro do judiciário a pessoa fala, mas ela está sendo ali analisada, julgada. E na justiça restaurativa, não. Na justiça restaurativa todos têm voz. Lugar de fala. Você não está ali para julgar ninguém. Mas sim você buscar um consenso entre aquelas pessoas como reparar o dano que foi causado. Interessante. Então essa é o grande diferencial, né? A grande sacada aí da JR, da Justiça Restaurativa. Então é uma ótima ferramenta para a gente pacificar mais os conflitos. E a gente vê que nós estamos num século onde, falando português declarado, ninguém leva nada para casa, as pessoas não tomam nada para cá. Então é o momento de nós pararmos, no bom sentido, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial, seja no eu particular, e você compreender o outro. Dentro de casa. Exatamente. Né? É só para possível vítima, para o causador do dano, não para nós. No cotidiano. Para nós mesmo que fizemos o curso, a gente tem uma outra
né, a gente estava conversando Outra sobre isso. visão Nossa, das minha coisas. visão mudou nos meus relacionamentos. Mudou demais. Então, olha, a minha carreira dentro do direito e a minha carreira dentro da terapia me ensinou uma coisa muito importante, né? Quando você está lidando com um conflito, você está vendo só um recortezinho, bem pequenininho da vida daquela pessoa. Como se fosse um iceberg. Exatamente. Exatamente. Você está vendo só a partinha Exatamente, branca lá em só- cima é. lá do iceberg. Por trás daquele ato danoso, você vai perceber quando você dá chance para você ouvir essa pessoa que causou o dano, você vai ver que tem uma história. Às vezes ele tem uma história de vida extremamente violenta, e a terapia também ensinou isso também, né? E o direito também. Às vezes a pessoa tem uma história de vida violenta, então o que ele tem dentro dele? Ele tem a violência. E ele vai expressar essa violência Replicar, na maioria das vezes, não que isso não tem regra, não é que não seja uma regra, mas ele vai expressar essa violência porque é aquilo que ele tem dentro dele. Se ele tem amorosidade, ele vai ser amoroso. Se ele sofreu violência a vida inteira, ele vai expressar violência. Até porque ele não aprendeu nada além disso. Ele não sabe outra forma, Se a né? pessoa cresceu num contexto violento, num contexto de agressão, o que ela tem para oferecer ao outro? E é Foi aquilo que ela transformador. aprendeu. O ambiente cultural influencia demais. E é verdade. transformador. No grupo de homens que a gente tem, a gente trabalha com 3 grupos de homens que são oriundos da Lei Maria da Penha, todos eles estão respondendo Nossa, por legal. um processo, né? Então, nos grupos de homens a gente percebe uma coisa que é muito importante e muito legal de acontecer, né? Às vezes a pessoa já cumpriu o prazo dele de 2 anos de frequentar ali o grupo, mas ele continua indo. Porque faz bem. Ele continua indo. Olha o lugar Ele de continua fala, ele indo. se sentiu Ele leva às vezes o ouvido filho, ali, né? Olha, ele legal. leva o amigo. É lógico, né? Quando o pessoal chega, na primeira vez que chega num grupo reflexivo de homens, né? A primeira vez que ele chega, ele chega ali Desconfiado. muito bravo, né? É porque não conhece acha, também. ele acha que a gente vai ficar ali puxando a orelha dele, que a gente vai dar palestrinha. E na verdade não é esse o trabalho. É a gente criar uma oportunidade para a gente conversar sobre um determinado tema que a gente vai estabelecendo. A gente tem um roteiro que nós criamos de temas e a gente vai conversar sobre aquele assunto. Ouvir as histórias dessas pessoas, né, que causaram algum dano e estão ali respondendo por esse dano. Então, não existe essa coisa desse abolicionismo jurídico. A justiça restaurativa não pretende substituir o ordenamento jurídico que a gente tem vigente aí. Tá? Inclusive, eu falei do Canadá e falei da Nova Zelândia, mas são 2 países onde a justiça juvenil ela é praticada, a justiça juvenil é praticada pela justiça comunitária, justiça restaurativa. Oh, que interessante. Quem faz esse trabalho é a própria comunidade. Que legal. Somente os casos de maior poder potencial ofensivo vão efetivamente para o judiciário. Mas aí já é uma questão cultural, né? Uhum, Diferente sim. aqui do nosso Ah, Brasil. nossa. Sim. Que, assim, Se a gente conseguisse por esse caminho, né? se a comunidade ela tivesse esse olhar, digamos, né, esse olhar clínico de intervir nos conflitos sem antes chegar ao judiciário, seria diferente. Mas Nossa. as pessoas hoje já vai direto pro judiciário, né? Vamos processar. Já é bem isso. A gente está espalhando sementinhas, né? Sim, A gente sabe que não é essa transformação, não é do dia para a noite, como você brincou, né? Chegou em 2005 e você vê que até hoje caminhou muito pouco. Sim. Caminhou muito pouco a justiça restaurativa. Mas até por falta de conhecimento. O próprio judiciário, magistrados, promotores de justiça, muitos deles rejeitam a Com justiça certeza. restaurativa. A gente que o diga, né? Advogados É verdade. também rejeitam. Então, assim, tem toda Tem essa bastante rejeição preconceito. por conta dessa proposta de mudar um pouco isso. E, na verdade, não é substituir o trabalho de ninguém.
Né? Seria uma complementação, eu vejo assim. É. Porque quando nós temos um trabalho, eu falo por mim, né, enquanto advogada, que a gente tem um trabalho humanizado, que a gente procura fazer um acolhimento, não é apenas ouvir uma demanda. Nós acolhemos os nossos clientes de uma forma a ouvi-lo, né? Trazendo a dignidade, devolvendo a dignidade. Porque às vezes né? a pessoa vai no escritório, ela não quer falar só da demanda, quer falar do cachorro, do vizinho. E a gente quer ser acolhe. ouvida. Exatamente. E eu acho que é isso, é uma falta de informação e por que não também uma falta de empatia. Não só me refiro ao contexto da advocacia, mas de tantas outras profissões. Muitas vezes o vendedor está lá, a pessoa quer falar, às vezes contar do filho, quer expor aquela necessidade que está ali latente dentro dela. Estou precisando falar. Estou precisando falar, mas as pessoas hoje não querem ouvir. E nós, enquanto seres humanos, a gente tem necessidade de ser ouvido. Quem não gosta de contar? A gente gosta de falar e dar uma mulherada, fala mais ainda. Não vão no escritório contar objetivamente. Doutor, aconteceu isso, foi isso, isso. Não, o assunto dá 200 voltas, né? E as pessoas precisam ser ouvidas, né? A gente precisa dar voz a essas pessoas, até para você transformar a sociedade que a gente vivencia. Né? O direito punitivo, retributivo, ele está aí há muitos anos e a demanda dentro do judiciário só aumenta. Então, não é a melhor solução. Caso contrário, não aumentaria, teria diminuído. Seria o oposto. Já É verdade. resolvido. Então a gente tem que buscar outras alternativas, né? Outras alternativas que buscam essa pacificação, né? Dentro da comunidade, das pessoas, né? Aqui, doutor, acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, porque nós falamos sobre conciliação e mediação de conflitos, que é uma abordagem totalmente diferente da justiça restaurativa, que foi o que ficou bem claro, né? O que o Lico disse de uma forma histórica. Que a gente não ia conseguir explicar. Exatamente. Né? É verdade. E aí nós entramos numa outra abordagem que você também trabalha, que são as constelações familiares. Né? Na sua experiência, né? E nos limites e cuidados éticos, perdão, deixa eu voltar aqui, ó. Em sua experiência, quais são os limites e cuidados éticos necessários na utilização da constelação familiar fora do sistema judicial formal? Como que ela é na prática? E assim, só de uma forma resumida, o que é constelação familiar? Que nós falamos, né, sobre a conciliação e mediação de conflitos é uma coisa. Isso, é bom. Justiça restaurativa é outra coisa. E agora nós estamos indo para a constelação familiar, que seria um quarto tema. E talvez complementando também a constelação familiar é a sua relação com o direito sistêmico. Se pudesse trazer um pouquinho para nós. Nesse aspecto, existe muita desinformação nesse aspecto. Então, vocês vão encontrar um pessoal, né, que tem divulgado vídeos na internet. Vocês vão encontrar Bibi Bailas, vai encontrar o Daniel Montijo. São pessoas que você entrar lá no YouTube deles, vocês vão ver que eles são contra tudo. São contra psicanálise, reiki, são contra religiões. Então, para eles, reside tudo, se resume numa coisa, em ciência. E eles, o bordão deles é dizer que a constelação familiar é uma pseudociência. Entende? E eu falo assim, olha, para mim está completamente certo. A constelação familiar, ela não é ciência. Não pretende ser ciência. Não tem essa pretensão da constelação familiar. Se a gente fizer uma pergunta assim, né, essa pergunta difícil da gente definir, né, o que é a JR, o que é a constelação familiar, eu acho que a definição que, para mim, a partir da minha formação, que eu fiz na Hellinger Schule, mais próxima da realidade da constelação, é que a constelação familiar ela é uma filosofia, ela é um pensamento, ela é uma postura de vida que tem efeitos terapêuticos. Então, realmente, e vocês vão encontrar outros profissionais que são facilitadores em constelação familiar, que pode divergir da minha opinião.
Mas, na minha opinião, eu penso sempre em espaços adequados, entende? Então, o espaço adequado para se fazer constelação familiar não é dentro da sala de audiência. Nunca foi, nunca vai ser. Porque ali existe uma figura de poder. Ali você tem os advogados, ali você tem o promotor, os servidores públicos, o juiz, né, que é a figura de poder. Então, essa figura de poder, ela tira totalmente a voluntariedade, a espontaneidade da pessoa participar de uma constelação familiar. Com certeza. As pessoas usam isso muito como uma bandeira, né? Pseudociência. Eu falo assim, tá tudo bem. Eu concordo com a Gabi Bairas lá, né? Eu falo, não é realmente mesmo. Não pretende ser ciência, né? A gente não fala de constelação familiar dentro do judiciário. A gente fala do direito sistêmico. Que, na verdade, seria essa adoção dessa postura, dessa filosofia, né, dentro dos operadores do direito, dentro dos servidores da justiça, que é uma postura que vai entender melhor todos esses conflitos, entende? Então, não é, primeiro, não tem pretensão de ser ciência. Eu, na minha visão, não é ciência mesmo, para mim não tem pretensão de ser ciência. É uma filosofia de vida, uma forma de pensar, e se você conseguir adotar essa filosofia de vida para você, você vai ter uma vida melhor, né? Uma vida de mais qualidade. Se ela tem esse viés terapêutico, como você bem disse, ela tem um resultado. Sim. E se tem um resultado, por que não é bom? Exatamente. Então, agora, esse pessoal que faz esse movimento contra a constelação, na verdade, eles estão passando uma desinformação para as pessoas que estão assistindo e que não têm o contato mais aprofundado do que se está falando ali, sabe? Então, não é, a história não é por aí. Mas quando a gente fala de direito sistêmico. A gente não fala de fazer constelação na sala de audiência, entende? Então, acho que é totalmente diferente. Tudo tem o espaço adequado. Sim, com certeza. Por isso que eu quis até trazer o conceito do direito sistêmico, né? Porque há muito essa confusão, Sim. né? Deturpação, eu já diria. Seria assim, o direito sistêmico seria essa adoção dessa filosofia, né? Dessa filosofia como uma forma de resolver conflitos familiares, e que se você utilizar essa postura na sua vida, você vai ter melhores resultados, você vai ter uma vida mais funcional. Então esse é o caminho. Tá? O Bert, isso me fez lembrar esses dias essa moça aí, a Bibi Bailes, voltou novamente, né? Porque houve uma comissão que votou contra a permanência da constelação dentro do judiciário, né? Que é a nossa próxima pergunta, inclusive. Como meio consensual de solução de conflitos, né? Mas ela coloca como se isso fosse algo já definitivo. Primeiro, não é uma solução definitiva. Desinformação, olha a desinformação. Primeiro, não só passou por uma comissão, vai passar por outras comissões, e aí a gente não sabe o que vai ser resolvido. Mas eu acho que para os facilitadores não muda nada, não tem pretensão de você fazer constelação familiar dentro do ambiente judicial. Não é isso que vai torná-la reconhecida ou não. Ou não. Né? Eu entendo assim também. O que torna conhecida, né? Ela fala assim, ela até utiliza assim outro dia eu vi ela nesse vídeo último que ela fala assim, me prova que constelação familiar funciona, né? Me prova que funciona. Aí eu colocaria uma pergunta assim, que eu não estava com ela, né? Mas eu colocaria uma pergunta para ela também. Então você prova para mim também que a fé, a espiritualidade também pode curar uma pessoa. Como é que você vai provar? É só a pessoa que viveu uma experiência
que pode dizer para mim. E é uma resposta muito Exatamente, positiva. muito. A pessoa, somente quem vivenciou o processo é que ele pode dizer, não, a minha fé é inabalável, a crença religiosa que eu tenho me ajudou muito, me sustentou muito, e isso fez eu vencer algumas dificuldades que eu tinha, inclusive doenças, algumas situações disso. Então, somente essa pessoa pode dizer, eu não posso dizer que, eu não tenho como comprovar cientificamente de que a fé funciona, né? Eu acho que funciona, porque você está fazendo uma programação mental, né? Pensar em neurolinguística, né? Sim. Você está fazendo uma programação mental de que vai dar tudo certo e que você é capaz de se curar daquele mal, daquela doença. Então você está mandando uma informação para o seu corpo que você tem condições de superar aquilo, do que você pensar negativamente. Olha aí um conceito científico, né? Sim. Científico. Sim. Né? Então a constelação ela nasce desse pensamento filosófico e a constelação familiar. Me lembro que em 2016 foi a única oportunidade que eu participei assim ao vivo, né, estando num seminário com o Bert, no Espaço Raca, em São Paulo. E eles apresentaram assim o Bert, né, ele era alemão, tinha tradutor, então eles apresentaram ele como Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, né. Aí ele fez uma ressalva, a hora que eles fizeram todo aquele rapapé que a gente faz, né? Tudo aquilo, ele fez uma observação. Ele fez através do tradutor, ele fez uma observação que ele não tinha criado nada. Que a constelação familiar que ele não tinha criado, mas sim, ele tinha desenvolvido a constelação familiar a partir de toda a experiência que ele teve com várias experiências e correntes terapêuticas, né? Que ele era formado em psicanálise duas vezes, teologia, psicologia, tudo que havia de movimento terapêutico, terapia do grito primal, psicodrama, hipnoterapia, tudo isso o Bert foi buscar. E você vai encontrar um pouquinho disso dentro de cada uma dessas correntes de pensamento, você vai encontrar. Então ele dizia assim, não, eu não inventei nada, eu não criei nada, eu reuni muitas informações que eu fui adquirindo ao longo do tempo em algo que eu dei o nome, e aí já não é na Alemanha constelação familiar, mas sim estrutura familiar, configuração familiar. Ela chegou para o Brasil como constelação, equivocadamente, porque foi para a língua inglesa primeiro, e lá tem outra conotação, aí veio para nós como constelação familiar. Mas quando falo constelação familiar, entenda-se posicionamento, estruturação familiar. Quando você coloca uma constelação, você está configurando o sistema familiar. E é interessante que você falou do psicodrama, né? Eu voltei à minha memória, porque quando eu fiz pós em psicopedagogia, o meu TCC foi sobre psicodrama, que é uma abordagem excelente para você conhecer a realidade, né? No caso seria das crianças, dos alunos, na época em que eu estava fazendo a pós. E tem muita relação com a constelação familiar, sim, né? Tem muita conexão. A estruturação, isso, né? É difícil falar. Constelação assim, é verdade, constelação. A estruturação, na verdade, é um genograma do seu sistema familiar, não é nada mais que isso, se você for ver. Né? Mas colocar cada um na sua cadeirinha. E as pessoas, elas deturpam esse conceito, essa prática, essa vivência, como bem a doutora disse, falta de conhecimento. Eles colocam as pessoas que são contra, que querem se projetar na mídia, eles colocam assim como se fosse algo transcendental, né? Algo holístico. Fora de você. E na realidade, qualquer solução que você vai buscar para uma dor emocional que você tenha, a solução está dentro de você. É verdade. Não está no terapeuta. Eu não tenho a solução para ninguém. Pura filosofia clínica. Eu ajudo a filosofia as clínica pessoas, é exatamente isso. Ajudo as pessoas a encontrarem a solução possível para ela.
Às vezes a solução que é possível para uma pessoa é impossível para outra, né? Mas aí, quando você fez a pergunta, eu me lembrei também, nessa mesma época de 2016, eu lembrei de um fato, né? Nesse seminário, aí tinha uma pessoa que eu conheci lá e admiro muito o trabalho dele, que é o Décio Oliveira, que é do IDESV, lá em Belo Horizonte. O Décio e a Vilma são duas pessoas que eles são muito envolvidos, tiveram contato direto com o Bert Hellinger, né? E quando abriu-se para a pergunta, o Décio Oliveira, ele pediu para fazer uma pergunta para o Bert, né? E aí ele jogou a pergunta dele e falou: eu sou médico, o tempo todo eu tenho que tomar decisões. O tempo todo eu tenho que tomar decisões, o tempo todinho, eu sou médico, a minha profissão é medicina. E o tempo todo. E qual que é a melhor decisão que eu posso tomar? Aí o Bert falou para ele assim, respondeu assim, ele falou: você só tem duas escolhas, né? Você tem uma decisão que vai te levar para o mais e uma decisão que você vai levar para o menos. A decisão que te leva para o mais, ela abre horizontes, ela abre possibilidades. Então, a decisão que você leva para o mais, ela possibilita que você tenha outras estratégias, até como médico, de repente você mudar o tratamento e fazer alguma coisa diferente para aquela pessoa. Essa é a decisão que leva para a vida, a decisão para o mais. Então, como ele falou assim, agora, a decisão para o menos é aquela que restringe, aquela que diminui. Então, por exemplo, quando você critica, né, qualquer um desses meios consensuais de solução de conflito, né, dentro do judiciário, você está indo uma escolha, a decisão está sendo para o menos. Você está restringindo as possibilidades e não indo para uma decisão que vai ampliar expandir as possibilidades. Então, isso eu lembrei muito disso quando eu vi, quando você fez a pergunta, eu lembrei muito dessa questão. A decisão para o mais e para o menos. A decisão para o mais leva para a vida, leva a sua vida para frente. A decisão para o menos, ela leva você, né, para a morte, para as dificuldades. Entende? Então, por exemplo, quando a gente critica, a gente diz que não tem validade, que não faz, que é uma pseudociência, por exemplo, está colocando isso na mente das pessoas, você está levando essas pessoas que não têm informação suficiente, você está levando ela para o menos, a pensar mais restrito. E até limitar a curiosidade da pessoa se informar para o mais, para o correto. Para o mais. Vai buscar informação. Exatamente. Vamos buscar informação. Eu sou contra, mas sou contra por quê? Vai buscar, vai ouvir outros pontos de vista. Vamos pensar, vamos olhar. Vamos sair da caixa, né? Vamos pensar fora da caixa. Isso, exatamente. Esse pessoal que mantém esse movimento hoje, para eles tudo é ciência. Só ciência. Mas nem sempre a ciência resolve os conflitos, nem sempre então a ciência resolve tudo. Se você entrar no canal deles, você vai ver que eles falam mal das religiões, eles falam mal da psicanálise, de tudo. Tudo que não seja ciência para eles não serve. E eu acho que a gente não é só um corpo físico biológico. A gente é um corpo emocional. Biopsico e social. Um corpo emocional, um corpo espiritual, não é? A gente é um corpo vai espiritual. além da matéria em si. Vai além da matéria. É que eu sempre falo, a gente é um corpo biopsico e social. Então não é só ciência, tem contexto além disso. A fenomenologia, como é que você explica, né? Sim. E ela ocorre. Será que isso também é levado em consideração? Né? Eu acho que essas pessoas não levam em consideração. Claro que não. O fenomenológico. Com certeza. A psicologia, até nesse ponto, ela tem um olhar positivo, porque esse pensamento do fenomenológico,
ele vem da própria psicologia, que o Bert também tem esse pensamento dentro das constelações. Olha, você vê que ele também, apesar de alguns psicólogos criticarem, mas você vai encontrar dentro da constelação também alguns pensamentos que são dentro. Porque o que é fenomenológico, né? É tudo que chega para você pelos seus sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo paladar. Intuitivamente. Tudo que chega para você pelos seus sentidos é o fenomenológico, entende? Então tudo que é a sua, são as percepções, os insights, né, que chegam para você. E se você der ouvido para isso, se você prestar atenção em você vai ter, né, muitas informações para tomar decisões que estão muito mais alinhadas, né, consigo mesmo. Né? E cada ser humano é único, né? Isso daí é inegável. Cada pessoa tem as suas vivências, cada pessoa tem as suas crenças. Então a gente tem que entender o ser humano na essência que ele é. Invalidar assim, o que. Como Né? um todo. A verdade é que assim, né? Todos nós fazemos parte de grandes sistemas. A gente tem o nosso sistema familiar, a gente tem o nosso sistema dos colegas de trabalho, a gente tem o sistema judiciário, a gente tem o sistema muscular, cardiológico, respiratório. Exato. Neurológico, fisiológico. Exatamente. Então, fazemos partes de grandes sistemas. Então, quando a gente mexe, quando algo não está funcionando bem numa determinada partezinha do nosso corpo, está afetando o meu corpo como um todo. Nossa, bem interessante essa analogia, né? É isso mesmo. Porque é isso mesmo. Esse todo que eu sou é a soma dessas partes. Sim. É a soma de todas essas partes. Entende? Então, assim, e quando algo me afeta, emocionalmente, se você tiver uma gripe meio forte, né? De repente você não pode trabalhar. Sim. Mas, poxa, você só teve uma gripe, né? Não é? Mas a gripe te impediu de trabalhar. Exatamente. Não é? Ela tirou sua energia, dificultou para você sair de casa. Então, fazemos parte de grandes sistemas. E quando a gente mexe em alguma coisa nesses sistemas, a gente está alterando também esse todo. Esse todo que nós fazemos parte. Né? Que nós somos parte desse todo maior. Né? Então, já pegando um gancho dessa conceito de direito sistêmico, justiça restaurativa, constelação familiar, quais critérios o senhor adota para avaliar se um conflito é mais adequado à mediação, à conciliação ou ao encaminhamento terapêutico, evitando a sobreposição indevida de métodos? Olha, eu sempre faço uma entrevista exploratória. Né? Às vezes a pessoa chega aqui, ela quer fazer uma constelação. E ela chega aqui com essa ideia equivocada de que a constelação vai resolver todos os problemas da vida dela. Mas aí, nessa entrevista que a gente chama de exploratória, eu vou sentir o que é mais adequado para cada pessoa. O que ela busca? Uma pergunta infalível que eu vou fazer sempre é essa, né? Qual que é a sua intenção? O que você está pretendendo com isso? E uma pergunta fundamental, né? Profunda. O que você pretende? Profunda. Totalmente. Porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela pretende. Ela quer o resultado. E ela quer Ela que quer o você resultado, resolva. mas como? O que você pretende? Qual que é a sua pretensão? Qual que é a sua intenção? O que você está querendo com isso? Porque aí você já pode ir junto com ela, identificando junto com a pessoa qual seria um melhor caminho. Direcionamento. Tem pessoas que eu atendo há mais de 3 anos, né? A pessoa que eu acabei de atender agora há pouco, né? Eu atendo ele há mais de 3 anos. E eu nunca fiz uma constelação para ele, olha que interessante. Mas porque não houve essa necessidade. Porque não houve a necessidade, né? A dinâmica, a dificuldade. Porque o que ele trouxe também para vocês fez sentido outro tipo de método. Ele precisava mais de um acompanhamento para ele transformar algumas dinâmicas dele que traziam muitos prejuízos para os relacionamentos dele. Então, não era o caso de fazer uma constelação. E a constelação, eu falo para as pessoas, não é para qualquer coisa.
não é, tem que ser para questões mais profundas. Faço até uma brincadeira, esse dia eu pus na internet, né? Não é para unha cravada, não é para beijo de pé, né? Não é para essas coisas, né? Isso aí, se você tiver uma unha cravada, procura um podólogo, né? Se tiver bicho de pé, procura lá um podólogo também. Então, ela não é para tudo, né? Ela é para as questões emocionais, onde você percebe uma dificuldade repetitiva dentro da vida daquela pessoa, ou dentro do sistema familiar dela. É algo que vem se repetindo. A pessoa traz uma memória que o avô dele já vivenciou isso, ou que o pai, vamos fazer uma analogia, né? O pai era alcoólatra, aí ele também é inclinado para o alcoolismo. Então aí você vai olhar para essas dinâmicas que estão se repetindo na vida da pessoa. Então acho que assim e aí ao longo dessa jornada, né, de 2010 para cá, eu fui fazendo muitos cursos. Então eu trabalho com meditação, com reiki, com mindfulness, né? Não pratico aqui justiça restaurativa, mas a justiça restaurativa também me traz, né, conhecimento também para outros campos, né? Porque a gente tem que sempre pensar assim, espaços adequados. Aqui eu trabalho com terapia, lá no núcleo a gente trabalha com círculo de diálogos. Então se quer fazer um círculo de diálogos, a gente vai fazer lá no núcleo. Aqui a gente trabalha com terapia. É parecido? Parece que tudo que é meio igual? Parece. Mas não é. É diferente. Então você tem que pensar em espaços adequados. E aí a gente volta para essa questão. Constelações no judiciário, né? Não, a pretensão não é essa, né? A gente fala de direito sistêmico, ou seja, o emprego dessa filosofia do pensamento sistêmico dentro do judiciário, dentro dos operadores, dentro dos servidores públicos, né? Dessa adoção. Dessa compreensão e adoção de postura necessariamente, necessariamente. E olha, engraçado, né? A gente tem um promotor, que é de Ourinhos, atua lá na comarca do Litoral, que ele é constelador. A gente tem juíza também, fora, não aqui em Ourinhos, mas também que é consteladora também. A gente tem advogados, a gente tem psicólogos. Então são pessoas que estão olhando para aquele mais que eu falei para vocês, né? Que estão buscando mais ferramentas, sabe? Sim. Que está se reciclando. Que a gente, como ser humano, a gente está em transformação o tempo todo. O tempo todo a gente está transformando. E eu acredito que todos esses métodos de trabalho, essas abordagens de trabalho que nós falamos aqui no decorrer do nosso podcast, é justamente isso, conhecer o ser humano nas camadas, entender e ter esse olhar humanizado, né? A gente tem que sair ali da zona de conforto, que os conflitos só podem ser solucionados mediante o judiciário. Não. Até porque os conflitos são de N formas, conflitos familiares, conflitos de vizinhança, conflitos patrimoniais, de trabalho, é verdade. Então não é só o judiciário que resolve. Um probleminha com o PROCON, talvez você não precise acionar o judiciário, movimentar toda a máquina para isso. Então é importante conhecer esses outros métodos, essas outras formas extrajudicial e recorrer a elas. Até porque elas são mais rápidas. Rápidas. E é isso. Será que a sentença que o juiz vai lá impor realmente vai trazer o que precisa, né? O que as partes ali? Mas aí será? eu falo para as pessoas que invariavelmente a sentença de um juiz não põe fim no processo. Ela não põe fim no processo. Exatamente. Porque alguém não vai se sentir contemplado. Aquela dor daquela pessoa que não foi contemplada naquela sentença do juiz, e o juiz ele vai basear a sentença dele dentro do contexto que está anexo ao processo, e diante do das provas, do seu convencimento, dentro do ordenamento jurídico. E às vezes essa sentença que ele vai dar por força do trabalho dele,
não vai deixar todo mundo contente. Não encerra o conflito. Às vezes, se você é vizinha, você continua de cara virada com a vizinha ainda, porque aquela sentença que deu favorável para a vizinha não deixou feliz, Não deixou resolveu. você E feliz. trouxe também os pontos, desculpa, Não, imagina. e trouxe também os pontos de vista do magistrado, né? Sim. Concorda? E mesmo que fique resolvido, digamos, mesmo que a sentença seja favorável, quem garante que o conflito, aquele mesmo conflito, não vai ser reincidente? Nós vemos isso muito no direito de família, questão de alimentos. Nossa! Você entra com uma ação de execução, daqui a pouco tem que entrar com outra ação de execução. Então, às vezes, por mais que tenha uma sentença favorável, ela não é garantidora de que o problema resolveu ad eterno. Mas que nem- olha, o mesmo a gente fala da constelação familiar, tá? A gente fala também que na constelação familiar, às vezes, muitas vezes, você sai muito pior do que quando você chegou. É porque vocês conhecem também, tem essa... Aí essa você sai muito pior do que quando você chegou. Por quê? Porque às vezes quando você chegou, tinha algumas coisas em você que você não queria olhar para aquilo. Tinha algumas coisas dentro de você que estava lá na sombra, que estava reprimida lá dentro de você, e de repente você não quer olhar Porque para a ali não sua tem, ali responsabilidade. aparece, né? Se você falar em relação de casal, por exemplo, é muito comum acontecer. É uma via de mão dupla, não é? É uma via de mão dupla a relação de casal. Então, não é uma via de mão única. Então, assim, quando você dá uma sentença, não quer dizer que você encerrou o conflito. Até pode. Mas não é garantidor. Mas não é garantidor. É que nem o Não casal que garantia. busca o judiciário porque não se aguenta mais. Quer divorciar. Quantas vezes a gente não passou por isso? Quer divorciar. Aí a gente liga e fala, olha que legal, saiu o divórcio. Nossa, e agora? Porque a gente voltou, como que a gente faz agora? Tem como a gente voltar lá? Mas olha, você Porque me não fez resolveu, lembrar, eu tenho a decisão do juiz. Mas e aí, o casal voltou? você me fez lembrar de uma fala de um juiz numa audiência de direito de visita. Aí ele falou para os dois, né, para uma mulher, a antiga esposa e antigo marido. Ele falou, mas vocês acham que vocês precisariam movimentar toda a máquina judiciária para resolver essa questão de direito de visita? Porque o marido viaja e tem dia que ele não podia pegar a criança, então ele não podia pegar esse final de semana dele, mas ele podia pegar no outro, e a mulher pensava assim também, ele tem que se virar, ele tem que dar jeito, na outra também é meu, ele não vai pegar também. Então havia esse confronto entre os dois. Ele falou assim, mas vocês acham que vocês precisariam movimentar toda a máquina judicial para isso? Aí ele falou assim, teve uma tirada genial. Ele falou, sinceramente, eu acho que vocês precisam de terapia. E até porque Vocês... movimentar a máquina judicial é um custo alto. Por mais que a Nossa! pessoa seja beneficiária da justiça gratuita, né, o Estado paga. E é um valor alto. Então, muitas vezes, uma conversa, uma terapia pode resolver quantos ele conflitos. falou, Nossa, bem demais, claramente. gente, Ele verdade. falou, eu acho que vocês estão precisando de terapia. Né? Bem Acho que eles isso. precisam de terapia, porque vocês podem se compor entre vocês. Sim, e Não nada impede, né? vocês têm lá o direito de visita regulamentado, tal, mas nada impede que vocês se conversem e que vocês resolvam da forma que ficar mais fácil para um, para o outro. Vocês não precisam recorrer a um juiz para dizer quem tem razão e quem não tem. É o papel também do conciliador, do terapeuta, claro, mas às vezes a gente vê juiz, lá em Piraju tem um juiz que de repente ele respira fundo e começa. Mas ouve aqui. Pronto. Prático. Então, é isso. Não precisava ali, né? Às vezes não precisa movimentar toda uma máquina do judiciário para resolver questões que você pode resolver dialogando, né? Um bom diálogo. Olha os uma meios boa alternativos, ideia, né? Uma boa ideia, né? A gente agradece, né, a explanação, as explicações. Eu acredito que este primeiro podcast do ano será de grande valia para quem está nos assistindo, para que você reflita suas atitudes e veja o melhor caminho, de repente, de solucionar um conflito.
não vendo apenas a via judicial como a única fonte de solução de conflito, mas hoje quantas outras nós temos e aqui se abra, se permita mais, ouça mais, se informe, né? acima de tudo, se informe. É. Não tem aquela mente fechada, não é assim, assim. Estuda, leia, não sabe, procure saber, tire informação, né? A gente vai, isso o Eurico nos permite, a gente vai colocar o link disponibilizar os contatos do site dele aqui, das redes de sociais dele, para que vocês conheçam também. E nós agradecemos, Eurico, imensamente o seu aceite ao nosso convite. A doutora Caroline, que é sempre nossa parceira de todos os momentos, nossa, né? Sempre. Esse sonho do podcast que hoje já é realidade. E a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo. Que mensagem você finalizaria o nosso encontro de hoje? Olha, eu deixaria uma mensagem para as pessoas que elas poderiam sempre estar buscando o diálogo, sempre buscar o diálogo, sabe? Eu acho que o enfrentamento, a agressão física, verbal, isso não cabe em nenhum tipo de relacionamento. Então, como seres humanos, né, como pessoas, a gente tem uma ferramentinha espetacular, que é a conversa, que é o diálogo, que é a inteligência, né, que Deus nos deu a capacidade de desenvolver essa inteligência. Então vamos usar ela para dialogar, para conversar, para abrir espaço para ouvir o outro. Eu sempre falo para os casais assim, né? Sabe começar uma DR? Você já sabe começar uma DR? A pessoa fica meio assim, tá? Como é que começa uma DR? Eu falei, primeiro eu falo para você como você não começa. Você não começa assim, você fez aquilo pra mim, você falou aquilo, tal. Você começa apontando o dedo. E ao contrário. Então você tem que começar um diálogo de relacionamento de casal, por exemplo. O que eu fiz? O que eu faço que afeta você? O que eu faço que te afeta? Que atinge você? Você começa ouvindo a outra pessoa primeiro. Então acho que essa é a mensagem que eu deixaria para as pessoas, é que se ouçam mais, dê mais oportunidades, né, para os vários movimentos que estão surgindo. Acho que com o tempo ainda vão vir outros movimentos também, que a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Hoje esses meios aí que a gente conversou até agora, mas amanhã depois nada impede que venham outras formas de solução de conflito. Então acho que a gente abrir espaço, a gente estar olhando para o mais, não para o menos. Com certeza. Menos. Então é o conselho que eu deixaria. E outra coisa, uma informação, eu acho que as pessoas precisam ter muito isso em mente. Nenhuma dessas formas consensuais de solução de conflitos pretendem substituir o nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, ele existe, ele vai ser observado, ele vai, de qualquer forma, ele vai ser cumprido na justiça. Nenhum desses meios pretende substituir o nosso ordenamento. Com certeza. E assim, esses meios, como você bem disse, eles são utilizados justamente para resolver conflitos simples. Uhum. É lógico que os que demandam mais atenção, óbvio, depende da complexidade, né? Vai ser resolvido pelo judiciário, com certeza. Sim, Ninguém está querendo substituir. Mas tem demandas que não há necessidade, né? Então... Tem demandas que não há necessidade. E o autoconhecimento, gente, nunca é demais. Nunca é demais, isso aqui não se encaixa. O autoconhecimento nunca é demais, a gente sempre está se transformando, está expandindo a consciência, não é? De você acionar toda a máquina judiciária para uma coisa que às vezes é muito simples, às vezes é um conflito, como a gente já teve lá no núcleo, né? Uma pichação de muro, né? Nossa, verdade. Então, era muito simples, né? Era fazer todo aquele processo da JR, pré-círculo, círculo. E o que a pessoa, o dono do muro, queria? Ele queria o muro pintado novamente. Só isso, só. Sim. Então não precisa, né? A gente agradece, doutora. Obrigado. Eu agradeço muito. Agradeço a Eurico. Na primeira vez que a gente já entrou em contato,
já recebeu a gente com muito carinho. Eu sei que a sua agenda aí é super apertada, mas recebeu a gente com muito carinho, muito amor, muito respeito. Então a gente agradece muito, muito. Me sinto honrado. Agradeço a minha colega, parceira de sempre. A gente sabe, Eurico, a gente lança a ideia ou a Patrícia lança, assim, toma muita força, até me arrepio. Então eu quero agradecer demais, porque se não tem essa força, essa conexão, não vai. E sai, acaba saindo. Como? Não sei, mas sai. Então a gente quer agradecer demais. Foi um bate-papo descontraído e a gente também está à disposição no nosso canal. Se você precisar, volte sempre para conversar com a gente. Seja a primeira de muitas, né? Seja a primeira de muitas, porque tem temas e se deixar a gente fica o tempo inteiro conversando. Né? Mas a gente agradece a todos. Até o nosso próximo podcast. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.